Conta um Conto apresenta, de Machado de Assis, O Relógio de Ouro. Narração, Marcelo Fávaro. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luiz Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria a ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre a mesa da alcova, a olhar para ele, talvez tão espantado como ele no lugar e na situação. Clarinha não estava na alcova quando Luiz Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala, a folhear um romance, sem corresponder muito nem pouco aos ósculos com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça esta Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo, era pequena e delgada. E de longe parecia uma criança, e de perto, quem lhe examinasse os olhos, veria bem que era mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto e os olhos no livro. Os olhos apenas, porque o pensamento... Eu não tenho certeza se estava no livro ou se em outra parte. Em todo caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luiz Negreiros lançou mão do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele. Também não eram de pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luiz Negreiros gostava de charadas. E passava por ser decifrador intrépido. Mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais. Charadas palpáveis ou cronométricas. E, sobretudo, sem conceito, não as apreciava Luiz Negreiros. E por esse motivo, e outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada essa primeira manifestação de furor, Luiz Negreiro pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma, cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. Interrogou todas as suas recordações e concluiu no fim que, sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava a folha com ar indiferente e tranquilo de quem não pensa em decifrar charadas de cronômetro. Luiz Negreiros encarou-a. E seus olhos pareciam dois reluzentes punhais. — Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga que toda a gente concordava em lhe achar. Luiz Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela. Depois deu 2 voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: — Que tens? Luiz Negreiros parou defronte dela. — Que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. — Que é isto? Repetiu ele com a voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luiz Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro, e o silêncio. O silêncio era profundo. Luiz Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepitosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: — Vamos! De quem é aquele relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: — Não sei. Luiz Negreiros fez um gesto como de quem queria esganá-la. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pô-lo sobre uma mesa pequena.
Não se pôde conter Luís Negreiros. Caminhou para ela e, segurando-lhe nos pulsos com força, lhe disse: Não me responderás, demônio? Não me explicarás esse enigma? Clarinha fez um gesto de dor e Luís Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos que estavam arrochados. Noutras circunstâncias, é provável que Luís Negreiros lhe caísse aos pés e pedisse perdão de haver machucado. Naquela, nem se lembrou disso. Deixou-a no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, parando de quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco depois veio um escravo dizer que o jantar estava à mesa. Onde está a senhora? Eu não sei, senhor. Luís Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa com a cabeça nas mãos a soluçar, e ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si. Clarinha levantou a cabeça, e Luís Negreiros pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luís Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele. Ia enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto. E caminhou frio para ela, puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Clarinha. Estou tranquilo, como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei com a franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso, nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que o esqueceu cá? Não. Mas então... Oh, não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignoro como esse relógio se acha ali, eu nem sei de quem é, me deixa. É demais, urrou Luís Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar onde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave e Luís Negreiros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos nas órbitas e parecendo prestes a atirar-se sobre a infeliz esposa. Esta, com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos, tinha os olhos encravados na parede. Correu assim cerca de um quarto de hora. Luís Negreiros ia de novo interrogar a esposa quando ouviu a voz do sogro, que subia as escadas gritando: Ô, seu Luís! Ô, seu malandrim! Aí vem teu pai, disse Luís Negreiros. Logo me pagarás. Saiu da sala de costura e foi ter com o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo viravoltas com o chapéu de sol, com grande risco nas jarras e do candelabro. E vocês estavam dormindo? Perguntou o senhor Meireles, tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lençol encarnado. Não, senhor. Estávamos conversando. Conversando? Repetiu Meireles, e acrescentou consigo. Estavam de arrufos. É o que há de ser. Vamos justamente jantar, disse Luís Negreiros. Janta conosco? Eu não vim cá para outra coisa, acudiu Meireles. Janto hoje e amanhã também. Não me convidastes, mas é o mesmo. Não o convidei? Sim. Não fazes anos amanhã? Ah, é verdade. Não havia razão aparente para que, depois dessas palavras ditas com um tom lúgubre, Luís Negreiros repetisse, mas dessa vez com um tom descomunalmente alegre. É verdade. Meireles, que já ia pôr o chapéu num cabide do corredor, voltou-se espantado para o genro, em cujo rosto leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria. Está maluco? Disse baixinho Meireles. Vamos jantar, bradou o genro, indo logo para dentro, enquanto Meireles, seguindo pelo corredor, ia ter à sala de jantar. Luís Negreiros foi ter com a mulher na sala de costura, e achou-a em pé, compondo os cabelos diante de um espelho. Obrigado, disse.
A moça olhou para ele admirada. Obrigado, repetiu Luís Negreiros. Obrigado e perdoa-me. Dizendo isso, procurou Luís Negreiros abraçá-la, mas a moça, com um gesto nobre, repeliu o afago do marido e foi à sala de jantar. Tem razão, murmurou Luís Negreiros. Daí a pouco achavam-se todos à mesa do jantar, e foi servida a sopa, que Meireles achou como natural de gelo. Ia já fazer um discurso a respeito da incúria dos criados, quando Luís Negreiros confessou que toda a culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa. A declaração apenas mudou o assunto do discurso, que versou então sobre a terrível coisa que era um jantar requintado. Que ne valut jamais rien. Meireles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo demais para a idade, mas em todo caso interessante pessoa. Luís Negreiros gostava muito dele e via correspondida a essa afeição de parente e de amigo, tanto mais sincera quanto que Meireles só tarde e de má vontade lhe dera a filha. Durou o namoro cerca de 4 anos, gastando o pai de Clarinha mais de dois em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal, deu a sua decisão, levado antes das lágrimas da filha que dos predicados do genro, dizia ele. A causa da longa hesitação eram os costumes pouco austeros de Luís Negreiros. Não os que ele tinha durante o namoro, mas os que tivera antes, e os que poderia vir a ter depois. Meireles confessava ingenuamente que fora marido pouco exemplar, e achava que por isso mesmo devia dar à filha melhor esposo do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. A amizade nasceu franca entre sogro e genro, e Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros quanto que não lhe faltavam tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação dos antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolhera a bom porto e não queria arriscar-se outra vez às tormentas do alto mar. Clarinha amava ternamente o marido e era mais dócil e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo. A limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia vir a ser duradoura. Que mau destino lhe soprou ali a primeira nuvem. Durante o jantar, Clarinha não disse palavra, ou poucas dissera ainda assim, as mais breves em tom seco. Estão de arrufo, não há dúvida, pensou Meireles ao ver a pertinaz mudez da filha. Ou a arrufada é só ela, porque ele me parece bem lépido. Luís Negreiros efetivamente desfazia-se em todo em agrados, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava ao sogro a todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa, para a explicação última que reconciliaria os ânimos. Clarinha não parecia desejá-lo, comeu pouco e 2 ou 3 vezes soltou-se-lhe do peito um suspiro. Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos outros dias. Meireles, sobretudo, achava-se acanhado. Não era que receasse algum grande acontecimento em casa. Sua ideia é que, sem arrufos, não se aprecia a felicidade. Como sem tempestade, não se aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. E quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos os 3 ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recusou secamente. Eu não te entendo hoje, Clarinha, disse o pai com um modo impaciente. Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas de miolo de pão. Meireles levantou os ombros. Vocês lá se entendem, disse ele.
Se amanhã, apesar de ser o dia que é, vocês estiverem do mesmo modo, prometo-lhes que nem a sombra me verão. Oh, há de vir, ia dizendo Luís Negreiros, mas foi interrompido pela mulher que desatou a chorar. O jantar acabou assim, triste e aborrecido. Meireles pediu ao genro que lhe explicasse o que aquilo era, e esse prometeu que lhe diria tudo numa ocasião oportuna. Pouco depois saiu o pai de Clarinha protestando de novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria à casa deles, e que, se havia coisa pior que um jantar frio ou requentado, era um jantar mal digerido. Esse axioma valia o de Bolial, mas ninguém lhe prestou atenção. Clarinha fora para o quarto. O marido apenas se despediu do sogro e foi ter com ela. Achou-a sentada na cama, com a cabeça sobre a almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou-se diante dela e pegou-lhe numa das mãos. Clarinha, disse ele, perdoa-me tudo. Eu já tenho a explicação do relógio. Se o teu pai não me fala em vir jantar amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a moça se pôs de pé quando ouviu essas palavras do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreender nada, e a moça não disse uma, nem duas. Saiu do quarto e deixou o infeliz consorte mais admirado do que nunca. Mas que enigma é este? Perguntava-se mesmo Luís Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação pode ter o tal relógio? A situação era a mesma que antes do jantar. Luís Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentar numa resolução que fosse decisiva. E com esse propósito recolheu-se ao seu gabinete e ali recordou tudo o que havia passado desde que chegara à casa. Pesou friamente todas as ações, todos os incidentes, e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto da moça em toda aquela tarde. O gesto de indignação e de repulsa, quando ele foi abraçar na sala de costura, eram a favor dela, mas o movimento com que mordera os lábios no momento em que se apresentou-lhe o relógio, e as lágrimas que lhe rebentaram à mesa, e mais que tudo o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto, tudo isso falava contra a moça. E Luís Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar-se-lhe no espírito, à maneira de verruma, e tão fundo penetrou, que se apoderou dele em poucos instantes. E Luís Negreiros era um homem assomado quando a ocasião o pedia. Proferiu 2 ou 3 ameaças. Saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clarinha recolhera-lhe de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram 9 horas da noite. Uma pequena lamparina iluminava escassamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luís Negreiros foi o primeiro que falou. Clarinha, disse ele, este momento é solene. Responde-me ao que te pergunto desde essa tarde. E a moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luís Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, demônio, ou morres! Clarinha soltou um grito. Espera, disse ela. Luís Negreiros recuou. Mata-me, disse ela, mas lê isso primeiro. Quando essa carta foi ao teu escritório, já não te achou lá. Foi o portador que me disse. Luís Negreiros recebeu a carta. Chegou-se à lamparina e leu estupefato essas linhas.
Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos. Mando-te esta lembrança, tua Yaya. E assim acabou a história do relógio de ouro. Fim do conto, muito bem, seja bem-vindo, faça sua inscrição, ative o sininho para você receber novos contos da literatura mundial toda semana, para você ouvir onde quiser. Estamos aqui com este conto incrível do Machado de Assis. Aliás, o Machado é incrível, ele consegue segurar o ápice Primeiro, ele prende muito bem a gente, não é um dos maiores escritores do mundo à toa, da história do mundo à toa. Ele vai, um contista exímio, vai segurando. Gente, quem está escrevendo contos? Eu estou escrevendo, estou aprendendo a escrever, escrevo há apenas 1 ano. E os contistas que me mandam no e-mail, favaromestrado@gmail.com, para ser lido aqui no canal, leiam Machado de Assis. Vocês precisam ler, e eu preciso ler também, de uma maneira técnica, como segurar o ápice do conto, como dar um final surpreendente para que ele não seja já esperado pelo leitor, ritmo, cadência, escolha lexical. Eu achei esse conto incrível, ele me faz muito lembrar o enigma eterno que vai ter a respeito de Capitu, e me faz colocar aí mais uma pedra na balança do lado da Capitu, como se ela fosse inocente. Já que eu tenho algumas pedrinhas do lado do Bentinho, né? Porque assim, já que a gente não pode... Na verdade, não é nem esse a intenção do Dom Casmurro, que é ter uma certeza se Capitu traiu ou não Bentinho. Capitu pode ter traído, pode não ter traído. A gente vai analisar isso, já que o próprio livro não oferece condições para que a gente bata o martelo. A gente vai analisar em outras obras do Machado de Assis, como a Cartomante. No caso da Cartomante, a Rita era a culpada, né? Tanto que vocês sabem o que acontece com ela no final. Aí lembra da história do Vilela, do Camilo, né? Tem outros contos também. Se você for analisar aí esse conto, ela era inocente, a figura da mulher, né? E aí você vai ter que analisar também aspectos da biografia do Machado de Assis, da sua vida com a sua esposa. Aconteceram coisas aí que, né, são interessantes de colocar e que nos fazem interagir com essas obras, ok? Neste caso aqui, aparece um relógio de ouro na casa do sujeito, ali no escritório, e ele, ai caramba, de quem é esse relógio, né? O que aconteceu? Ah, só pode ter sido do Ricardão. O Ricardão veio aí na minha casa, largou um relógio aí, eu vou matar minha esposa. E aí no final quem era o culpado era ele mesmo, hein? Puxa vida. O Machado de Assis, mas você é muito gênio mesmo, viu? Que construção maravilhosa, que conto incrível, valeu muito a pena, viu? Então é isso, você que está chegando agora, é interessante que você se inscreva, siga a gente no Instagram, tem um conteúdo bem particular, bem diferente aqui do canal. Lá no Instagram você vai ter os bastidores das gravações dos vídeos, dos áudios, ok? Então é isso, um grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima semana.